Tenho que compartilhar um dos relatos que mais aterrorizou minha família desde que aconteceu, em meados dos anos 90. Nós, os primos, comentamos sobre isso até hoje, e agora até meus sobrinhos conhecem a história. Mas para os meus pais, meus tios e toda aquela geração, continua sendo um assunto sobre o qual é melhor não falar. Um tema proibido dentro da família. É aí que a gente percebe quando uma história é realmente verdadeira ou quando algo nos afetou de verdade, não é? Quando uma parte inteira da família se recusa até mesmo a mencionar o assunto. A irmã mais nova dos irmãos do meu pai, minha tia Ana, cuidava da irmã da bisavó dela, Dona Zoraida. Uma senhora já muito idosa que durante a velhice foi cuidada primeiro pela própria irmã, depois por uma sobrinha. Então chegou a vez da tia Ana, que na verdade mal a conhecia até aqueles últimos anos em que passou a viver com ela, naquela casa onde Dona Zoraida morava desde criança. Foi justamente quando ficou completamente sozinha que Dona Zoraida realmente conheceu minha tia Ana e os irmãos dela. Entre eles meu pai, e acabou criando um enorme carinho por todos. Infelizmente essa convivência durou pouco, porque cerca de um ano depois ela começou a esquecer das coisas. Às vezes gritava chamando pela mãe, como se ainda fosse uma menina pequena, dizendo que precisava ir para a escola. Em meio àqueles delírios, também dizia que o dinheiro dela não tinha acabado, que ainda havia mais guardado, escondido pela casa, e insistia para que procurassem. De vez em quando revelava onde havia escondido parte daquilo. Pedia que pegassem e gastassem porque ela mesma já não conseguiria usar. Dizia que era uma forma de agradecer pelos cuidados que estavam tendo com ela. Mas pouco depois algo mudava. Ela começava a gritar, dizia para ninguém tocar em suas coisas e acusava todos de serem ladrões. Em determinado momento, minha tia Ana decidiu verificar se aquilo era verdade, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Procurou um dos esconderijos que Dona Zoraida havia mencionado, imaginando encontrar talvez algumas notas velhas sem valor. Mas encontrou prata. Muita prata. Moedas, algumas joias e até um papel anotando o peso de cada item. O mais estranho era que aquele papel não parecia antigo. Parecia recente, como se alguém tivesse pesado tudo aquilo pouco tempo antes. Parecia mais como se Dona Zoraida ainda revisasse o próprio tesouro. Aquele último ano foi assim. Minha tia chegou a comentar com os irmãos sobre a descoberta de pelo menos outros 2 esconderijos cheios de moedas, que acabaram sendo usados para fazer reparos urgentes na casa. Fora isso, também foi usado para pagar os cuidados médicos que Dona Zoraida precisou nos últimos meses de vida. Ela morreu em paz, no hospital, relativamente tranquila. Mas morreu sozinha. Minha tia havia saído apenas para descansar um pouco, e justamente naquele momento aconteceu. E é aí que começa a parte verdadeiramente macabra dessa história. Depois de resolver tudo relacionado à morte de Dona Zoraida, os objetos do hospital, a papelada, o funeral, o enterro, absolutamente tudo, minha tia Ana voltou para a casa. Dias depois ela continuava ali, cansada, sem saber o que faria da própria vida dali em diante. Nos últimos anos tinha sobrevivido com o dinheiro que Dona Zoraida havia deixado separado antecipadamente para custear seus cuidados na velhice. A família disse que ela poderia permanecer naquela casa pelo tempo que precisasse. Ninguém tinha a intenção de usar o imóvel, e a herança daquela senhora ainda não estava definida. Só que, de repente, minha tia parou de manter contato com os irmãos. Eles precisavam ir até a casa para vê-la pessoalmente e entender por que ela não atendia o telefone. Parecia estar sempre ocupado ou fora do gancho. Em uma dessas visitas, encontraram minha tia em um estado horrível. Parecia que não dormia havia dias. Não trocava de roupa e não se cuidava. Dizia que não conseguia dormir porque estavam assustando ela. Falava que Dona Zoraida dizia que iria voltar e que ela precisava estar preparada.
Ela nem sequer conseguia entrar no banheiro para tomar banho, com medo de ser surpreendida ali. Mas por algum motivo também não conseguia abandonar a casa. Meu pai e um dos irmãos decidiram procurar um psiquiatra conhecido da família para examiná-la. Todos atribuíram aquilo ao estresse pela morte da senhora e a culpa que minha tia carregava por não estar ao lado dela quando morreu, sabendo o quanto ela tinha medo de partir sozinha. Então deixaram minha tia ali. Mas minha mãe insistiu que passaria a noite com ela, embora só pudesse chegar depois das 10 da noite. Eram apenas algumas horas. Ninguém imaginou que algo ruim pudesse acontecer. Por volta das 9 da noite, o telefone da minha casa tocou. Eu estava no meu quarto, então não vi quem atendeu. Só lembro da mudança imediata no clima da casa. Irmão, Dona Zoraida está aqui na sala. Por favor, alguém vem para cá. Meu pai achou que alguma coisa tinha realmente se rompido na mente da irmã. Que ela estava completamente fora de si. Tentou acalmá-la, mas minha tia o interrompeu. Vou ver se ela quer falar com você, tá? Vou passar o telefone. Então uma voz surgiu do outro lado da linha. É meu irmão? Depois disso, deu para ouvir passos. Alguém estava caminhando pela casa. Meu pai disse que naquele instante o coração dele praticamente parou na boca. Então veio a voz de Dona Zoraida. Filho, como você está? O telefone caiu das mãos do meu pai. Eu me lembro dos gritos. Lembro de sair correndo do quarto e ver meu pai no sofá, sem conseguir respirar direito. Depois lembro de irmos todos no carro, de esperar enquanto eles entravam naquela casa, de ver meus tios chegando e de perceber que todos entravam, mas ninguém saía. Acabei dormindo esperando dentro do carro e só acordei já na minha cama. Depois, o pouco que consegui descobrir foi o seguinte. Quando entraram na casa, minha tia estava trancada no quarto. Havia pegadas de lama espalhadas por toda a casa. Pegadas que vinham pelo corredor, paravam diante da porta daquele quarto e depois seguiam até a porta dos fundos. Em uma poltrona da sala havia uma enorme quantidade de terra seca, como se alguém extremamente sujo tivesse ficado sentado ali por muito tempo. Tiraram minha tia daquela casa e ninguém jamais voltou a pisar lá. Minha tia Ana levou meses para se recuperar. Com o passar dos anos, voltou a ser exatamente como era antes. Completamente normal. Mas durante aqueles meses parecia que ela não estava realmente ali. Parecia como se apenas o corpo dela tivesse permanecido entre nós. Até hoje gostaríamos de saber mais. Saber exatamente o que ela viu, o que descreveu, o que aconteceu naquela noite. Mas esse assunto continua sendo proibido dentro da minha família. Olá, comunidade. Espero que algum dia possam compartilhar minha história no canal. Sou fã de relatos e faço parte desta comunidade há 2 anos. Desde então tenho vontade de dividir essa experiência com vocês. Só que foi apenas quando minha irmã, que viveu tudo isso comigo, também virou seguidora do canal, que decidimos tentar relembrar tudo com calma e escrever da forma mais precisa possível. Minha mãe, que Deus a tenha, tinha uma vendinha bem pequena aqui na frente de casa. Entre outras coisas, ela vendia leite em pó daqueles distribuídos a baixo custo por um subsídio do governo. Muita gente vinha de longe para comprar, até de bairros vizinhos, então naquela época todo mundo conhecia minha mãe. Entre as pessoas que frequentavam a loja, havia uma senhora que sempre me pareceu muito estranha. Nunca soube o nome dela, mas quando vinha entrar na fila para comprar leite, ninguém se aproximava e ninguém conversava com ela. Minha mãe a tratava bem e a senhora parecia ser gentil com ela.
Na verdade, dava até a impressão de que a considerava amiga. Mas certa vez minha mãe confessou para nós que só falava com ela daquele jeito por medo. Mesmo assim, ficou um pouco triste quando, ao perguntar por que a mulher não estava na fila para comprar leite naquele dia, disseram que ela havia falecido no dia anterior. Ou melhor, pelo menos haviam encontrado o corpo dela no dia anterior. Minha mãe nos contou isso durante o jantar, e eu me lembro perfeitamente daquela noite porque fiquei doente. Meu corpo estava dolorido, eu me sentia extremamente fraca e já sabia que no dia seguinte estaria pior. Na manhã seguinte, recebemos uma ligação. A companheira do meu pai estava ao telefone. Ela disse à minha mãe que ele não estava bem e queria falar conosco. Mas como eu estava muito doente, minha mãe respondeu que não podíamos sair. No fim, aquela mulher conseguiu convencê-la a ir. Disse que meu pai precisava dela, e minha mãe acabou aceitando. Vou pedir para seu tio me trazer de volta. Se ficar muito tarde, como ele já não enxerga bem à noite, durmo na casa dele e volto pela manhã. Sua irmã vai cuidar de você. Ela me disse. Eu era a mais velha, mas estava de cama. Mal conseguia me manter acordada e não tive outra escolha senão aceitar. Depois do jantar, minha irmã me ajudou a ir para a cama. Algum tempo depois, alguém bateu lá fora. Pelo som dava para perceber que estavam batendo na madeira, não na grade. Isso significava que estavam do lado da loja e não na entrada principal da casa. Falei para minha irmã não ligar. Deve ser algum bêbado querendo comprar cigarros, disse. Já era tarde e não era mais seguro abrir a porta para ninguém. Minha irmã foi ao banheiro e então ouvi as batidas novamente, mas dessa vez na grade da entrada. Com dificuldade consegui me levantar para olhar pela janela. Do outro lado da grade havia uma figura usando um xale preto, com um pequeno véu de luto cobrindo o rosto. Aquela silhueta me pareceu familiar. Ela olhava em volta como se procurasse alguém, até que finalmente seus olhos se voltaram para mim na janela. Na mesma hora me joguei para trás, apavorada. Ouvi a pessoa tentando abrir a grade. Rezei para que estivesse bem trancada, para que minha irmã tivesse colocado o cadeado antes de escurecer e não tivesse esquecido, como fazia às vezes. Mas a grade se abriu. Logo depois alguém bateu na porta da casa. Minha irmã saiu do banheiro assustada e disse: "Tem alguém batendo na porta. Tem alguém no quintal." "Não abre", eu quis dizer, mas as palavras não saíram. Eu estava paralisada pelo medo. Escutei minha irmã descendo as escadas e indo até a porta. Depois ouvi a janela ao lado sendo aberta. "Boa noite", ela disse. Consegui entender apenas parte da conversa. "Minha mãe não está, mas meu tio vai vir e vai ficar com a gente. Ele deve chegar a qualquer momento", mentiu minha irmã. Então aquela voz respondeu: "Vim me despedir dela. Diga que agradeço por tudo." Naquele instante fiquei petrificada. Não conseguia me levantar, não conseguia fazer nada. Minha irmã conta que a mulher, cujo rosto ela não conseguiu ver, caminhou bem devagar até a rua, fechou a grade atrás de si e seguiu pela rua escura. Assim que ela se afastou, minha irmã correu para colocar o cadeado novamente e voltou para perto de mim. Naquele momento não dissemos nada uma para a outra, mas as duas sabíamos exatamente quem tinha ido até nossa casa naquela noite. A figura, a silhueta, o jeito de andar, aquela voz. Era impossível confundir, mesmo falando tão baixo. No dia seguinte, contamos tudo para minha mãe. Quando finalmente tivemos coragem de dizer quem acreditávamos que fosse, ela riu da nossa cara. "Não sejam bobas", disse. Mesmo assim, minha mãe começou a perguntar para todo mundo. Perguntou e perguntou, mas ninguém sabia quem havia ido até nossa casa naquela noite. Ela perguntou uma por uma para todas as mulheres que compravam na loja.
Perguntou para quase todas as senhoras da vizinhança, mas ninguém tinha estado lá. Quando vimos minha mãe acender uma vela e rezar pelo descanso da senhora, perguntamos se agora ela acreditava na gente. Mas ela não respondeu nada. Depois, quando eu e minha irmã quisemos acender algumas velas religiosas para a senhora, minha mãe as apagou imediatamente. Não, ela disse. Essas não vão servir. Não para ela. Juro que nunca mais tocamos nesse assunto. Nunca mais quisemos saber disso. Houve uma fase da minha vida em que eu era violento e alcoólatra. Todos os fins de semana eu acabava em alguma festa com pessoas que chamava de amigos, mas que na verdade não passavam de viciados que não se importavam comigo. E embora eu nunca tenha mexido com drogas, isso não me impediu de me meter em muitos problemas várias vezes. Foi assim que numa sexta-feira à noite, no meio de uma festa em um pequeno povoado, eu estava dançando com uma garota. Foi nisso que o namorado dela ficou com ciúmes e tentou me afastar de uma forma que eu levei muito mal. Começamos uma briga e antes que eu percebesse, a polícia já estava nos prendendo. Por coincidência, a viatura estava passando pelo local e viu tudo. Não havia o que fazer. Colocaram algemas em nós e nos levaram para a delegacia. Depois de 1 ou 2 horas, os pais do rapaz chegaram, pagaram a fiança e o levaram embora. Mas esse não foi o meu caso. Meus pais chegaram cerca de 1 hora depois, já cansados daquela situação, que tinha se repetido umas 3 vezes só naquele ano. E aquela foi a primeira de várias ocasiões em que decidiram não interceder por mim, mesmo eu tendo apenas 19 anos. Meu pai disse que talvez, passando um tempo preso em um lugar horrível, eu perdesse a vontade de arrumar problemas. Então eles foram embora. Acho que uns 10 minutos depois, apareceu um policial que, debochando de mim, disse que meus papais não viriam me salvar. Me tiraram da pequena cela onde eu estava dentro da delegacia e me levaram para o calabouço onde eu passaria todo o fim de semana. Ficava no pátio da delegacia. E literalmente era um quarto escuro, com uma entrada gradeada e uma latrina num canto. Havia o que imagino que um dia tenham sido bancos de cimento, mas estavam quebrados, então só restava sentar no chão. O cheiro de mofo e umidade era horrível. Da sexta-feira até a manhã de segunda, aquele calabouço seria minha casa. Durante a noite inteira fiquei amaldiçoando todo mundo que podia, porque eu era imaturo demais para entender que o responsável pela minha própria desgraça era eu mesmo, e que estava fazendo tudo errado. Tanto rancor e tanta raiva acumulados inevitavelmente acabariam atraindo alguma coisa. E de fato aconteceu na noite seguinte. Passei todo o sábado sozinho na cela, olhando para a entrada, que era o único lugar por onde a luz do sol entrava. Em determinado momento da tarde, acabei pegando no sono de tanto tédio. Não sei que horas eram quando acordei, mas já estava de noite. E se não me falha a memória, o que me fez despertar foi perceber que havia algo parado perto de mim. Abri os olhos. Ao lado da porta havia uma silhueta escura que eu não conseguia distinguir direito por causa da contraluz. Pensei que fosse um novo preso colocado no calabouço. Como eu não entendia nada sobre códigos de prisão ou como deveria agir, meu primeiro impulso foi cumprimentá-lo e perguntar por que tinham jogado ele ali também. Mas a figura não respondeu. Nem sequer se moveu. Aquilo me incomodou, porque achei que ele estivesse tentando me intimidar. Então, com o tom mais grosseiro que consegui fazer, falei que eu estava ali por ter arrebentado a cara de outro sujeito. Mais uma vez, a silhueta não reagiu. Não havia luz dentro da cela, mas o luar atravessava as grades e, aos poucos, meus olhos foram se acostumando à escuridão. O homem parado diante das grades era muito alto.
Tinha cabelos castanhos e eu juro por tudo, sua mandíbula tinha sido completamente arrancada. Sangue cobria todo o peito dele e no lugar onde deveria estar sua mandíbula, pendia apenas uma língua longa que chegava até a metade da garganta. O olhar frio daquela coisa estava fixo em mim. E quando ele deu um passo na minha direção, o medo subiu pelo meu peito de uma vez e comecei a gritar chamando o guarda. Lembro que enquanto eu gritava, aquela figura recuou lentamente em direção à latrina e eu deixei de vê-la porque aquela parte do calabouço era completamente escura. Poucos minutos depois, um guarda apareceu perguntando o que estava acontecendo. Acho que eu nem consegui falar direito, porque apenas apontei para o lugar onde acreditava que aquela coisa estava parada. O guarda aparentemente achou que eu estava tentando arrumar confusão e mandou que eu parasse de incomodar antes de ir embora. Durante as 2 ou 3 horas seguintes, fiquei encarando fixamente aquele ponto totalmente escuro do calabouço, onde ficava a latrina, esperando que a qualquer momento aquele homem aparecesse de novo. Mas ele não saía dali. Tentei falar com ele mais uma vez, mas não obtive resposta. Em vez disso, o ambiente estava tomado por um silêncio terrível. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração e os carros passando ao longe. Mas aquela coisa permanecia calada. E embora eu não pudesse vê-la, sabia que ela continuava ali, porque a cela não tinha nenhuma outra saída. Com o passar das horas, fui me acalmando um pouco e pensei que talvez fosse apenas um preso gravemente ferido, drogado o suficiente para suportar a dor de ter a mandíbula arrancada. Cheguei até a imaginar que ele tivesse adormecido ao lado da latrina, o que por si só não seria um problema. O verdadeiro problema foi quando me deu vontade de ir ao banheiro. Por mais que eu tentasse me convencer de que era apenas um homem normal, ainda assim sentia um medo absurdo de me aproximar dele. No fim tive que me levantar do chão, porque era isso, ou fazer minhas necessidades nas calças. Caminhei devagar, dizendo em voz baixa que me desculpasse, mas eu precisava usar o banheiro. Um som de alguém pigarreando com a garganta destruída me fez parar imediatamente. Mesmo assim, continuei. Cheguei até a latrina e o sujeito não estava lá. Terminei de fazer o que tinha para fazer e, quando me virei, vi aquela coisa novamente. Ela estava sentada exatamente no lugar onde eu estava poucos segundos antes. Na mesma hora fiquei tenso de novo, porque não entendia como ele tinha conseguido passar por mim. Mas mais assustador do que isso, era perceber que não fazia sentido alguém com um ferimento tão grotesco ter sido colocado numa cela como aquela. E foi aí que entendi que aquilo não era possível. A língua dele pendia sobre a garganta, enquanto seus olhos começavam a se arregalar cada vez mais. Eu permaneci colado na parede e quando ele começou a bater no chão com raiva, voltei a chamar o guarda com a voz tremendo. Todo mundo começou a gritar comigo e eu só conseguia apontar para aquele homem, mas o guarda simplesmente não o via. Ele me disse claramente que ou eu me acalmava ou me dariam um banho de água fria para tirar minha loucura. Durante o resto da noite tive que permanecer em pé ao lado da latrina, observando aquela coisa se mover e emitir sons bizarros de tempos em tempos, sem tirar os olhos de mim. O cansaço começou a me vencer, mas eu jamais consegui dormir enquanto estava sozinho com aquilo. Sei que em algum momento, enquanto amanhecia, olhei em direção à porta da cela e quando voltei a encarar o canto escuro, aquela coisa já não estava mais lá. Depois desse dia, mudei minha vida. É só isso que tenho para falar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu comigo há cerca de 2 anos, quando eu estava dirigindo de Nova York até o Tennessee para visitar um amigo. Fiz a viagem sozinho porque eu gosto de dirigir longas distâncias sem companhia.
Normalmente fico ouvindo podcasts ou música durante o caminho inteiro e paro apenas quando começo a sentir cansaço. Saí bem cedo pela manhã, achando que conseguiria fazer toda a viagem direto, mas quando ficou tarde percebi que estava cansado demais para continuar dirigindo com segurança. Já era por volta de 1 da manhã e eu estava em algum lugar da Virgínia, perto de uma rodovia cujo nome eu nem lembro mais. Saí da estrada em uma dessas saídas sinalizadas com placas azuis, onde só existe um posto de gasolina, uma lanchonete e alguns motéis velhos. Escolhi o motel mais barato porque, sinceramente, eu só precisava de um lugar para dormir por algumas horas. O lugar parecia bem decadente por fora. Era daqueles motéis de 2 andares em que todos os quartos ficam virados para o estacionamento. Sabe aquele motel típico de filme de terror? Exatamente assim. Metade das luzes externas estava apagada e quase não havia carros ali. Noite fraca, eu acho. Quase fui embora para procurar outro lugar, mas eu estava tão cansado que já não me importava mais. Eu precisava de uma cama, não de um resort luxuoso. A recepção ficava atrás de um vidro grosso, mesmo estando aberta. O homem que trabalhava lá parecia ter uns 50 e poucos anos. Ele mal levantou os olhos quando entrei. Paguei pelo quarto, peguei o cartão-chave e perguntei se havia muitos quartos vagos. Ele respondeu que a maioria dos quartos do andar de cima estavam vazios. Lembro disso porque naquele momento achei reconfortante saber que não teria gente fazendo barulho a noite inteira. Ah, a ironia disso. Meu quarto ficava no 2º andar, perto da extremidade do prédio. O quarto era antigo, mas pelo preço era exatamente o que eu esperava. Havia aquele cheiro estranho típico de hotel ou motel velho. O ambiente estava abafado demais, mas o ar-condicionado fazia um barulho horrível de metal vibrando, então preferi deixar desligado. Sinceramente, considerei dormir no carro, mas já estava ali e cansado demais para me importar. Destranquei a porta, fechei as cortinas, tomei um banho e me deitei na cama com a televisão ligada em volume baixo. Eu estava deitado havia uns 20 minutos quando comecei a ouvir uma discussão no quarto ao lado. Parecia um casal brigando. Ótimo. As paredes eram tão finas que eu conseguia ouvir as vozes abafadas, mas não o suficiente para entender frases completas. Fiquei irritado porque achei que aquilo me manteria acordado a noite inteira. Uma das vozes era mais grave e agressiva, enquanto a outra era mais suave. O estranho era que a voz mais suave não parecia exatamente feminina. Soava como alguém imitando a voz de uma mulher. Era claramente um homem forçando um tom mais agudo. A discussão continuou por um tempo. Uma voz aumentava o tom agressivamente. Depois a outra respondia de forma séria, depois nervosa. Só que comecei a perceber algo estranho. O timing entre as vozes era perfeito demais. Nunca havia interrupções ou falas sobrepostas, como acontece em qualquer briga real. Cada voz esperava exatamente a outra terminar. Diminuí o volume da televisão e fiquei prestando mais atenção. Foi então que percebi. Era um único homem fazendo as 2 vozes. Depois que notei isso, não consegui mais olhar isso de outra forma. A voz grave parecia natural, mas a suave era claramente a mesma pessoa tentando imitar uma mulher. Lembro de sentir um aperto estranho no estômago, porque aquilo transformou toda a situação. Deixou de ser uma discussão irritante para se tornar algo profundamente perturbador. Por mais que eu tentasse racionalizar ou encontrar alguma explicação lógica, nada fazia sentido. A suposta discussão continuou por mais alguns minutos, até parar completamente. Silêncio absoluto. Fiquei deitado encarando o teto, torcendo para que o cara tivesse finalmente cansado daquela bizarrice. Então ouvi algumas batidas lentas na parede ao lado da minha cama, como alguém batendo em uma porta com o punho. Virei a cabeça imediatamente para a esquerda.
Então ouvi uma voz atravessando a parede. Eu sei que você está aí. Prendi a respiração. O cara bateu novamente e repetiu a frase, como se estivesse esperando uma resposta. Ele fazia uma voz estranha, quase brincalhona, como se estivesse se divertindo com aquilo. Eu não queria participar daquela loucura. Peguei o controle remoto e aumentei o volume da TV para tentar abafar o som. Por uns 30 segundos, não ouvi mais nada. Então escutei a vibração de uma porta se abrindo do lado de fora. Na mesma hora, meu coração disparou, porque percebi que ele tinha saído do quarto. Mutei a televisão e comecei a escutar atentamente. Conseguia sentir a vibração dos passos na varanda externa se aproximando do meu quarto. As cortinas estavam totalmente fechadas, exceto por uma pequena abertura na lateral, onde elas não encostavam completamente na parede. Fiquei encarando aquela fresta, tentando decidir se olhava ou não. Parte de mim achava que eu estava exagerando a situação na minha cabeça. Mas a curiosidade venceu. Caminhei lentamente até a janela e afastei a cortina só o suficiente para enxergar lá fora. No instante em que olhei, vi um homem parado do lado de fora da minha janela tentando olhar para dentro. O rosto dele estava tão perto do vidro que eu pulei para trás na mesma hora. Tenho certeza de que fizemos contato visual por uma fração de segundo. Os olhos dele estavam arregalados. Assim que me afastei da janela, ele começou a fazer vozes estranhas do lado de fora. E eu juro quando digo isso. Parecia que ele estava imitando personagens. Não faço ideia de quais personagens, mas aquele homem estava praticamente fazendo um teste de dublagem macabra do lado de fora do meu quarto de motel. Então ele começou a bater na porta enquanto mudava a voz. Em um segundo parecia infantil e agudo. No outro, grave e agressivo. Uma das vozes tinha um sotaque exagerado. Em qualquer situação normal, aquilo talvez fosse ridículo, ou talvez até engraçado. Mas ouvir aquilo do lado de fora da minha porta, quase 2 da manhã, foi bizarro. Era óbvio que aquele homem tinha sérios problemas mentais. As batidas começaram a ficar mais fortes. Não fortes o suficiente para arrombar a porta, mas altas o bastante para parecer que o motel inteiro podia ouvir. Liguei imediatamente para a recepção e falei que havia um homem agindo de forma completamente insana do lado de fora do meu quarto e que ele não me deixava em paz. O funcionário pareceu irritado no começo, até provavelmente ouvir as pancadas pelo telefone. Então o tom dele mudou. Ele disse que subiria imediatamente. O homem do lado de fora continuou alternando as vozes e batendo na porta por mais 1 ou 2 minutos. Então, de repente, tudo parou. Olhei pelo olho mágico e vi ele andando rapidamente de volta para o quarto ao lado do meu. Alguns segundos depois, o funcionário do motel apareceu no andar de cima carregando uma lanterna, com a outra mão apoiada no coldre da arma. Ele bateu na porta do quarto vizinho depois de ver o homem entrar correndo ali e começou a tentar conversar com ele. Não consegui ouvir tudo claramente, mas ouvi o funcionário pedindo várias vezes para o homem abrir a porta. Não houve resposta alguma. O funcionário ficou parado ali por cerca de 1 minuto antes de finalmente vir falar comigo. Abri a porta e expliquei tudo o que tinha acontecido. O homem hesitou por um instante antes de dizer que aquele sujeito já estava hospedado ali havia algum tempo. Só essa resposta já me fez querer ir embora imediatamente. Perguntei se poderia trocar de quarto e ele respondeu que sim. Ele me levou para um quarto no térreo, perto da recepção e do meu carro. Peguei minhas coisas o mais rápido possível e fui atrás dele. O novo quarto era praticamente idêntico ao primeiro, exceto pelo fato de não ficar ao lado de uma pessoa mentalmente perturbada. Lembro de sentir um enorme alívio quando tranquei a porta. Achei que depois da interferência da gerência, não havia chance do homem voltar a me incomodar.
Liguei a televisão baixinho e fiquei acordado por um tempo, revivendo toda aquela situação na cabeça. Eventualmente, o cansaço venceu e comecei a pegar no sono. Não sei quanto tempo passou até eu acordar de novo, mas ainda estava escuro lá fora. O que me acordou foi o som de alguém do lado de fora do quarto. Olhei em direção à janela e vi uma sombra passando pela fresta da cortina. Alguns segundos depois, ela passou de novo. Não, de novo não. Me aproximei lentamente da janela sem fazer barulho e olhei pela abertura. Era o mesmo homem do andar de cima. Ele estava andando devagar em frente ao meu quarto repetidas vezes. A parte mais estranha era que ele não fazia mais vozes. Também não batia na porta. Ele apenas continuava passando diante do quarto, olhando na direção da janela toda vez. E isso me deixou ainda mais desconfortável, porque agora ele parecia calmo. Fiquei observando aquilo acontecer umas 4 ou 5 vezes até que ele finalmente desapareceu em direção aos fundos do motel. Depois disso, não consegui mais dormir. Assim que o sol começou a nascer, arrumei minhas coisas, joguei tudo no carro e fui embora sem nem devolver o cartão-chave. Parei em um posto de gasolina alguns quilômetros depois para tomar café e percebi que minhas mãos ainda estavam tremendo. As pessoas podem ser estranhas e perigosas de verdade. E se hospedar em um motel decadente talvez seja a forma mais rápida possível de encontrar gente assim. Nunca mais fico em um lugar daqueles novamente. Sou angolano e fui preso no norte do Chile por entrar no país com drogas vindas do Brasil. Acabei em uma prisão horrível, longe da minha família e de qualquer pessoa que pudesse me ajudar. O confinamento naquele lugar era terrível. Durante o dia fazia um calor absurdo e o sol era tão forte que queimava a pele quando nos levavam para o pátio. Mas à noite a temperatura despencava de repente. E sem exagero, mais de uma vez senti que estava congelando dentro da cela. A prisão não tinha luxo algum, como era de se esperar. A comida era péssima, as camas desconfortáveis e a água tão gelada que doía até para beber. Mas, sem dúvida, o pior para mim eram os chuveiros. Não por vergonha ou medo dos outros presos, mas pela temperatura absurda da água. A gente entrava já com o corpo tenso, abria a torneira e recebia uma pancada de água tão fria que chegava a cortar a respiração. Era preciso tomar banho rápido e sem pensar muito, porque se hesitasse, começava a tremer antes mesmo de se ensaboar. Na ala da prisão onde eu estava, falava-se de muitas coisas para passar o tempo. Alguns contavam histórias de brigas e fugas, mas havia outros que gostavam de histórias de terror. Os presos mais antigos falavam muito sobre os chuveiros. Diziam que alguma coisa aparecia ali, embora ninguém soubesse explicar exatamente o que. Um espectro, uma presença, uma sombra ou uma massa. Cada um chamava de um jeito diferente, mas todos tinham certeza de que era a mesma entidade. Segundo eles, o que aquilo mais gostava de fazer era abrir os chuveiros. Às vezes, durante a noite, dava para ouvir o eco de alguém chorando nos banheiros, mesmo sabendo que não deveria haver ninguém ali. Apesar de sempre gostar de histórias de terror, eu nunca tinha vivido nada parecido, e isso era tudo idiotice para mim. Achei que o lugar era velho, que os encanamentos davam defeito, e preferi não pensar mais no assunto. Naquela época, eu trabalhava na marcenaria da prisão. Dentro do possível, não era um trabalho ruim, porque o que mais enlouquece na cadeia é passar horas e horas trancado sem fazer nada. Trabalhando, pelo menos, eu me mantinha ocupado. Cortava madeira, consertava móveis velhos e fazia peças simples para uso dos internos. Certa tarde, mandaram a gente ficar até mais tarde para fabricar algumas carteiras escolares. Quando voltei para a ala,
Quase todo mundo já tinha tomado banho. Eu queria deixar aquilo para o dia seguinte, mas um guarda mandou que eu fosse imediatamente para o chuveiro. Disse que não queria reclamações depois por causa do cheiro ou da roupa suja. Entrei sozinho, irritado, porque além de já ser noite e estar um frio mortal, a água certamente estaria congelante. O lugar estava vazio. As paredes tinham manchas de umidade, o piso era gelado e o ar cheirava a sabão barato e mofo. Deixei minhas roupas em um banco. Caminhei até um dos chuveiros do meio e abri a torneira. Como sempre, a água saiu congelando. Xinguei baixinho para não apanhar, trinquei os dentes e entrei debaixo da água. Eu estava tomando banho igual o Flash quando ouvi outro chuveiro se abrir no extremo oposto do banheiro. O som chamou minha atenção porque não havia mais ninguém ali. Olhei naquela direção, mas só via a água caindo de um chuveiro distante. Pensei que devia ser pressão acumulada ou algum defeito no encanamento e continuei me ensaboando. Então outro chuveiro se abriu. Um pouco mais perto. Depois outro. Fiquei olhando os chuveiros se abrirem devagar, um após o outro, vindo da extremidade do banheiro na minha direção. Aquilo não parecia um barulho comum de canos. Era como se alguém invisível estivesse caminhando pela fileira e abrindo cada registro com calma. Senti os pelos do corpo arrepiarem, mas ainda tentei me convencer de que havia uma explicação racional. Disse a mim mesmo que o sistema devia estar danificado. Mas então o chuveiro exatamente à minha esquerda se abriu. Naquele instante entrei em pânico. Tentei fechar o meu e sair dali, mas antes que alcançasse a torneira, a água mudou. Deixou de estar fria e em um segundo passou de congelante para fervendo. Não quente. Fervendo. Senti como se tivessem despejado uma panela de água fervente sobre mim. A dor atingiu minhas costas, ombros, pescoço e parte do peito. Gritei com toda a força que tinha e tentei me afastar, mas o chão molhado me fez escorregar. A água continuou caindo sobre mim enquanto eu tentava me arrastar para o lado. Não sei quanto tempo durou. Talvez tenham sido apenas alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. O vapor tomou conta do banheiro e eu mal conseguia enxergar. Gritei de novo pedindo ajuda até que um dos guardas entrou correndo e me encontrou caído no chão, tentando me proteger com os braços. Ele fechou a torneira e gritou para que eu me levantasse, mas quando viu minha pele, sua expressão mudou na mesma hora. Me tiraram dali enrolado em uma toalha, enquanto eu tremia e sentia minhas costas queimando como se a água fervente ainda estivesse sobre mim. Fui levado para a enfermaria. Achei que fariam perguntas ou começariam a gritar comigo, mas ninguém quis falar muito. O guarda apenas disse que eu tinha me queimado no chuveiro. O médico me examinou com uma indiferença que nunca vou esquecer. Enquanto eu dizia que estava doendo demais, que a água tinha saído fervendo depois de os outros chuveiros terem ligado sozinhos, ele mal olhava para o meu rosto. Limpou as áreas queimadas, pediu algumas bandagens e disse para eu não exagerar, que eram apenas queimaduras leves. Queimaduras leves. Foi assim que ele chamou aquilo, e eu jamais vou esquecer. Não eram leves coisa nenhuma. Com o tempo descobri que algumas queimaduras eram de 2º grau e outras de 3º. Minha pele levantou, partes das feridas infeccionaram e passei semanas sem conseguir dormir. Toda vez que o tecido encostava nas minhas costas, eu sentia uma ardência que me fazia cerrar os dentes. Mas para eles era mais fácil dizer que tinha sido um acidente sem importância. Ninguém verificou os encanamentos nem se perguntou por que os outros chuveiros tinham se aberto sozinhos. Meus companheiros de cela, por outro lado, fizeram perguntas. Queriam saber exatamente o que tinha acontecido. Quando contei tudo, um dos presos, que costumava falar sobre o espectro, me disse que eu tinha tido sorte. Respondi que não via sorte nenhuma naquilo. Então ele explicou que antes de mim,
Já havia presos que entravam sozinhos naqueles chuveiros e saíam diferentes. Alguns nunca mais falavam sobre o assunto. Não sei se ele dizia aquilo para me assustar, mas as cicatrizes que ficaram no meu corpo deixam claro que naquela noite eu não tive sorte alguma. Depois disso, nunca mais consegui tomar banho tranquilo na prisão. Claro, eu ainda precisava entrar nos chuveiros, mas sempre esperava ter mais gente por perto. Felizmente, até o dia da minha libertação, nunca mais precisei tomar banho sozinho. Saí da prisão 5 anos depois. Tentei reconstruir minha vida e evitar falar sobre o que vivi lá dentro, mas as cicatrizes ficaram.